Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. O tema do nosso estudo de hoje é o justo viverá pela fé. Daniel capítulo 3, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados e conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música. Se postraram os povos e homens de todas as línguas, adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens galdeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste os decretos pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, está dispostos a quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, das gaitas de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz.
Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, não nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, se acendeu a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele a dizer: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à boca da fornalha sobremaneiramente acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, não foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem o seu manto se mudaram, nem cheiro de fogo passava sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendita seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Porquanto faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçados e suas casas feitas em um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha que coisa incrível! O rei fez uma imagem de ouro de 70 côvados de altura e 6 côvados de
largura. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a imagem, pois eram fiéis a Deus, ao Deus único e verdadeiro. E por isso, eles foram lançados na fornalha de fogo 7 vezes mais quentes. Antes disso, devemos ver que eles disseram para o rei: se o nosso rei a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O rei ficou muito irado e os lançou dentro da fornalha. Porém, Deus os livrou. Não sabemos quem é este que Nabucodonosor viu dentro da fornalha. Mas Nabucodonosor diz que é um semelhante ao Filho dos deuses. Muitos acham que é Jesus Cristo, outros que é um anjo ou o anjo do Senhor. Porém, o importante é que os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, eles morreram só de chegar perto do fogo. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não saíram de lá de dentro nem chamuscados, nem com cheiro de fumaça. E o rei teve que reconhecer que existe somente um Deus que deve ser adorado. O Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego adoravam. Nessa época, Daniel não estava na província, por isso não passou por esta provação, porque Daniel também não teria se curvado a uma estátua de ouro. E o rei teve que reconhecer que existe um único Deus que pode livrar de qualquer coisa se quiser. Em Hebreus 10, do 10 ao 32 diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aquele que de modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança e tendes grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de um pouco aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma.
Então aqui, o texto de Hebreus falam das pessoas do tempo da igreja primitiva. Nero queimou muitos cristãos. Outros foram lançados na arena para serem comidos por leões. Outros foram transpassados por espadas, foram lanças, foram mortos e perdiam suas casas, seu trabalho, seu dinheiro, mas eles não negaram a Jesus. Eles não retrocederam. E os governantes achavam que matando os cristãos e o povo pararia de adorar a Jesus. Mas quanto mais eles matavam, mais o número de cristãos crescia. O pastor Pun Yong Chu, quando ainda não era cristão, ele viu na Coreia do Sul, depois que as Coreias se dividiram, ele viu na Coreia que um pastor, a esposa e os 2 filhos estavam dentro de um buraco e o comandante do exército falou para eles: neguem a Jesus que a gente tira vocês daí. Diz que o pastor assim olhou para os filhos e para a mulher, mas a mulher colocou a mão no ombro dele e falou: não vamos negar a Jesus, porque hoje mesmo estaremos no paraíso e cearemos com nosso Senhor. E começaram a cantar um hino e o pessoal do exército começou a jogar terra e eles morreram sufocados pela terra. E foi vendo isto a coragem daqueles irmãos que não negaram a Jesus, que ele se converteu, se tornou pastor e criou a maior igreja do mundo. Quando eu ouvi falar dela, ela já tinha 600 mil membros. Hoje deve ter até muito mais. Mas aqui diz que nós não devemos abandonar a nossa fé. Porque o justo, nós somos justos porque aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós não fomos justificados pela nossa justiça, mas pela justiça de Jesus. E Deus tem o poder, a autoridade e o único que tem direito a fazer isto. Quando uma pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador, ele declara essa pessoa justo pela justiça de Jesus Cristo. E também diz aqui, se as pessoas que vão para a igreja, elas retrocederem, voltarem atrás, Deus não fica alegre com essa atitude. Deus não fica alegre. Porém, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quem perder tudo, sofrer espólios, perseguição, porque Jesus em João 15 falou que se odiaram a ele, também odiariam a nós. Se nós vivêssemos na verdade que ele pregou, nós seríamos odiados e perseguidos. Mas nós teríamos
um bem muito maior que é a vida eterna. Em 1 Pedro 2, do 11 ao 17 diz: Amado, exorto-vos como peregrino e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões das carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Então a palavra de Deus diz que nós devemos nos abster das paixões da carne. A nossa carne luta contra o nosso espírito, porque a carne quer ir em direção ao pecado, mas o nosso espírito, ele já está convertido a Deus, a Jesus Cristo. E o desejo do espírito é servir a Deus, embora as paixões da carne nos tente sufocar e nos levar para o pecado. Mas devemos viver um exemplo. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, todo mundo adorou a imagem. Mas eles não, eles se recusaram porque conheciam um Deus único e verdadeiro. Então também nós devemos negar as paixões da carne, não servir a criatura, pois existe um único Criador de todas as coisas, o nosso amado Pai eterno. Somente Ele merece a adoração, a honra, a glória e o louvor. E embora nesta terra a maioria queira seguir ao pecado, nós devemos dar um bom testemunho na prática do bem para fazer emudecer essas pessoas que vivem na ignorância, que vivem servindo a demônios. Eles acham, eu vejo pessoas que são acadêmicos, têm estudo, fizeram faculdades, 3, 4, e falam mal do cristianismo porque não conhecem o cristianismo. Jesus Cristo não mandou os templários fazerem as coisas que eles fizeram. Eles enriqueceram através do cristianismo, lutando contra as pessoas com espadas e recebiam dinheiro de quem ia adorar em Jerusalém. Ficaram super ricos. Mas não foi o que Jesus mandou fazer.
São os templários cruzados quando fizeram guerra para obrigar as pessoas a aceitarem e servirem a Cristo. Não foi uma ordem de Jesus. Eles não entendiam a Bíblia, eles não entendiam a palavra de Deus, estavam na ignorância e fazendo coisas que sujaram o cristianismo. Jesus não mandou os portugueses pegarem os negros e, através de chicotadas, os obrigarem a negar os seus deuses, as suas entidades, seus antepassados. Não! Jesus Cristo, o Deus eterno, o Deus Criador, Ele quer que as pessoas vão a Ele com entendimento e sabedoria, com o coração. Que as pessoas reconheçam que todos aqueles que foram criados não são deuses. São entidades, são espíritos. Os demônios caídos, eles criaram muitas seitas e religiões para enganar o ser humano, para que o ser humano permaneça no pecado e na mentira, e não recebam a salvação que vem gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Muitos homens cometeram atrocidades dizendo que foram mandados por Deus. Tudo mentira. Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Mas aquele que comete o bem e faz emudecer a ignorância dos insensatos, este é um verdadeiro servo de Deus. As pessoas deviam ler a Bíblia como ela realmente é, orientadas pelo Espírito Santo. E assim elas saberiam realmente a verdade. Só existe um Deus que é eterno, Criador de todas as coisas, e que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e receba a vida eterna em nome de Jesus. Vamos orar. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, te pedimos que tu toques em todas as pessoas que ouvirem essa mensagem, que elas possam receber a salvação, aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, de entendimento e de coração, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.